E hoje Teologia dos Filmes está especial, mais que especial. Nós vamos falar de Star Wars. People, I think always Kora, Ratama, all of that. I've chosen these Sanskrit words because of the quality of the vowels. Do it again, please. See how pure a choral sound you can get. Don't force it. So. That's better. Existem muitas coisas que nós podemos falar de Star Wars aqui. Para você que está chegando neste vídeo, Teologia dos Filmes, são filmes que nós assistimos, filmes e séries, que podem nos ensinar sobre a palavra de Deus e que sim, tem muitos assuntos teológicos que nós podemos aprender e extrair. Sobre Star Wars tem muita coisa boa que a gente pode tirar, né? Aí nós temos a ideia política que tem, né, nos filmes 1, 2, 3. Nós temos as ideias religiosas espirituais sobre a força soberana regendo todo o universo, guiando ali os Jedi para cumprirem a missão que a força estabeleceu. Nós temos muitas coisas para se explicar sobre isso, mas hoje nós iremos falar dos Siths. Eu quero provar que tanto eu quanto você podemos ser um Sith. Eu sei que você queria ser um Jedi, eu sei que você queria estar do lado bom da força, mas existe o lado negro da força. Eu e você podemos estar neles. Nós somos muito mais parecidos com Darth Vader do que você imagina. Tudo que eu vou fazer tá errado, tudo que eu faço tá errado, tudo que eu faço tá errado, tudo que eu faço tá errado, tudo que eu penso tá errado, tudo que eu faço tá errado, se eu faço isso tá errado, se eu faço aquilo tá errado, se eu converso com fulano tá errado, se eu pego esse trem aqui tá errado, se eu fecho a porta tá errado, se eu converso com outro tá errado, se eu converso com outra pessoa tá errado, tudo tá errado. Fala o que eu acertei até hoje? Nada. Inclusive esse momento agora eu acho que você tá errado. A história, primeiramente, esse filme é uma obra de arte, né? Eu comecei a ver faz aproximadamente 2 a 3 anos. É uma obra de arte. George Lucas simplesmente contratou artistas, pintores para fazer o cenário, o fundo, num tempo em que não existia CGI. O primeiro filme foi lançado em 1978, né? Décadas se passaram e ainda é um ícone da cultura pop. Compôs músicas específicas para esse filme e é por isso que eu não iria colocar aqui nesse vídeo, para não correr o risco da Disney barrar o meu vídeo. Diante de tudo que nós podemos tirar desse filme, nós iremos falar sobre a redenção de Anakin Skywalker, o nosso querido, o nosso amado Darth Vader. Gente, eu sempre, quando eu vi as pessoas comentando sobre o filme antes de assistir, eu ficava pensando, por que as pessoas amam tanto Darth Vader? Ele é o vilão, ele é o mal, ele mata pessoas. Por que as pessoas amam ele? E aí eu assisto o filme. Inclusive, os filmes que eu mais gostei foi 1, 2 e 3. Eu sei que teve muita gente que não gostou. Eu sei que os nostálgicos amam o 4, 5, 6. Foi pura nostalgia. Mas eu sou mulher, eu sou uma dama, eu amo romance. Então eu amei 1, 2 e 3, tá? A Vingança dos Sith são os meus preferidos. E até que eu assisti o filme, e aí eu descobri o porquê que as pessoas amam Darth Vader. É interessante pensar que a ideia de George Lucas sempre foi promover a redenção de Anakin, fazer com que aquele propósito para o qual ele foi criado se cumprisse, mesmo depois de todo o caos que ele provocou. Então a história de Anakin, né, então alerta de spoiler, né, se você não assistiu o filme dos anos 70, sinto muito, spoiler pra você. A história de Anakin é a história de um jovem Padawan que é ali descoberto por alguns Jedi. Ele possui o dom da força, né? A força é aquilo que rege todo o universo de acordo com a doutrina Jedi. E eles confiam muito que a força é quem escolhe, é quem prepara os Jedi para realizar a missão deles. E os Jedi basicamente não podem
sentimentos muito aflorados que podem comprometer o seu ministério, digamos assim. Então eles seriam mais ou menos como os monges, como os padres. Eles não podem ter família, a não ser um Jedi específico que ele teve família de acordo com o Peter Jordan, o Nerd. Mas aí vocês vão lá no canal dele, ele explica melhor porque eu não leio o gibi, tá? Enfim, eles não podem ter família, eles não podem sentir medo, eles não podem ter tristeza. Todos esses sentimentos que os seres humanos naturalmente têm são controlados ali pela força para que não comprometam o trabalho missionário deles, né? Então eles não podem ter esses sentimentos que podem comprometer ali toda a obra Jedi, né? Acontece que os Siths, né? Eles são completamente opostos, eles amam, eles se apaixonam, eles odeiam, eles desejam poder, eles desejam fama, eles têm tudo ali muito desorganizado. Então nós temos alguns exemplos, como o Darth Maul, por exemplo, vai ser lançado uma série dele esse ano, inclusive, tá, gente? Temos o principal deles, que transforma Anakin Skywalker em Darth Vader, né? O Palpatine, que mais pra frente é descoberto que ele tinha uma neta e que essa neta se torna Jedi, mas isso aí é um outro papo que eu vou deixar pra vocês assistirem aí o set de... que é a história da Rey, que era a neta de Palpatine, depois vira uma Jedi, é uma confusão que acontece, mas assistem aí. Bom, nós temos o próprio neto do Darth Vader, que é filho de ninguém nada menos que Leia e Han Solo, né? Também nos últimos filmes de Star Wars ali, um homem extremamente desequilibrado, apaixonado, inquieto, com desejo de fama, desejo de poder, enfim. Essas são as características dos Siths. Eles amam, eles odeiam, eles estão sempre buscando um motivo para viver. Eles querem grandeza, eles querem aplausos, mas mais do que isso, eles querem família. Sim, porque a queda de Anakin foi justamente o quê? Ele se apaixonou. E ele não poderia viver esse amor, porque esse amor poderia descontrolar os seus impulsos Jedi. Com o passar do tempo, ele perde a sua mãe, o que desencadeia um pouco de ódio e um desejo de vingança. Sinto falta dela. Medo de perdê-la você tem? Mas com o que isso tem a ver? Com tudo. Medo é o caminho para o lado sombrio. O medo leva à raiva, a raiva leva ao ódio, o ódio leva ao sofrimento. Muito medo sinto em você. Diante disso, ele acaba matando toda a aldeia ali que foi responsável pela morte de sua mãe. Ali começa a queda de Anakin. Depois disso, ele começa a ter medo de perder a sua amada, que já era um relacionamento escondido, né? Porque ele não poderia, já que ele era um Jedi. Mas enfim, por medo de perder a sua amada, ele começa a buscar formas de livrá-la da morte, porque ele tem ali visões de que ela poderia morrer no parto, enfim, e ele quer lutar para que ela não morra, para não perder ela. Vocês podem amar? Achei que fosse proibido para um Jedi. Compromisso é proibido. Não diga isso, mestre. Eu considero o senhor como se fosse meu pai. Isso é tudo culpa do Obi-Wan. Ele é invejoso. Eu vou ser o Jedi mais poderoso que já existiu. O Sith poderoso você se tornará. Só me ajude a salvar a vida de Padmé. Eu não sei viver sem ela. Obi-Wan, que a força esteja com você. Eu te odeio! E o medo de perder a sua amada e os seus filhos acaba consumindo ele de uma paixão desenfreada que o faz caminhar pro lado negro da força. Acontece que na continuação da história, né, ali os primeiros filmes, 4, 5 e 6, que conta a história depois do Darth Vader já estabelecido, sim, toda essa história faz com que Anakin se torne o vilão de Star Wars. Mas com o passar do tempo ele descobre que aparece um Jedi poderoso que poderia se tornar o seu principal oponente, o seu principal inimigo. Esse Jedi é treinado por ninguém menos que o próprio Mestre Yoda, um dos maiores Jedi da galáxia, e ao enfrentar ele descobre que é ninguém menos que o seu próprio filho.
Você não tem saída. Não me obrigue a destruí-lo. Luke, você não faz ideia da sua importância. Junte-se a mim e eu completarei o seu treinamento. Eu nunca me unirei a você. Você devia conhecer o poder do lado sombrio. Obi-Wan nunca lhe disse o que aconteceu com seu pai. Ele me disse o suficiente. Que foi você que matou ele. Não. Eu sou seu pai. Não é verdade. Isso é impossível. Busque nos seus sentimentos. Você sabe que é verdade. Existia uma profecia que dizia que existia um homem que teria equilíbrio sobre a força, que poderia saber, assim poderia trazer ordem de novo à galáxia. E muitos acreditavam que poderia ser Anakin, mas Anakin vira Darth Vader, e agora? O que seria da galáxia? Mas, depois da história, todos pensam que era Luke Skywalker, filho de Anakin Skywalker, que seria então o redentor da pátria, aquele que cumpriria a profecia, mas não. Realmente, George Lucas queria que fosse Anakin, Darth Vader. A redenção de Darth Vader era que, por mais que ele tenha virado vilão, ele ainda iria cumprir o seu propósito, que era estabelecer equilíbrio à força. Ele vira tão próximo do maior inimigo, que é o Palpatine, que somente ele realmente poderia ser o que acabaria com o Império inimigo, né? E foi o que de fato aconteceu. Luke luta para que o seu pai volte à sanidade, volte a ser o seu pai ali. E ele percebe que existia uma fraqueza em seu pai, já que ele percebia que ele tinha filhos que ele não sabia que existiam. Ele descobre que Luke era o seu filho, mais pra frente ele descobre que tinha uma filha também, chamada Leia. E isso mexe um pouco com ele. E o fim da história é que ele cumpre o seu propósito, mesmo tornado ali o vilão durante muito tempo. Por fim, ele acaba sendo redimido, cumprindo aquilo para o qual a profecia dizia. E todo mundo já tinha desacreditado que poderia ser ele, já que ele tinha virado o vilão, o principal vilão da história, né? Mas por fim, ele cumpre o seu propósito e ele adquire a redenção. E, na verdade, essa história é sobre nós, não é mesmo? Nós, miseráveis pecadores que merecíamos a morte e o inferno, fomos alcançados por Jesus Cristo, nosso Salvador. Se você acha que você não é tão mal assim, então você está dizendo que você não precisa de Jesus. Você não precisa de um Salvador. Para que Jesus viria para você se você não precisa de Jesus? A palavra de Deus nos lembra que aquilo que nós pensamos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós sentimos, já nos torna réus dos nossos pecados. E já nos dá o direito de sermos lançados no inferno. Mas a palavra de Deus também diz que o justo vive pela fé, não pelas suas obras. E ao crer na força, ou naquele que veio te salvar, Jesus Cristo, nosso Salvador, nós podemos alcançar redenção e retornar ao propósito para o qual Deus nos criou e viver para a sua glória. Infelizmente, a história de Darth Vader se aproxima muito da história de Sansão, que só pôde cumprir o seu propósito ali na sua morte. Mesmo ele, assim, ele cumpriu aquilo para o qual ele foi designado, que era acabar com o Império inimigo. Sabemos que os últimos filmes estragaram um pouco essa história aí, né, trazendo o Palpatine, o maior vilão, de volta, mas enfim, isso é outra história. E essa aqui é a teologia dos filmes de hoje. Vou deixar aqui embaixo o anterior a esse, tá? A teologia dos filmes que foi anterior a esse. E então eu te espero no próximo Teologia dos Filmes ou no próximo vídeo. Um beijo e até mais.